Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, mais uma vez te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Nos ajude a enriquecer o nosso canal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficasse com ele e para enviá-los a pregar, com a autoridade de expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Bonerge, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois tornou-se o traidor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho tem poucos versículos, apenas 5 versículos, ou 6, especificamente 6, mas traz nesses versículos algo muito interessante. Primeiro, começa assim, parece grosseiro, né? Chamou aqueles que ele quis, os que ele quis. Ponto. Marcos é categórico. Parece que Marcos não quer discussão sobre isso. Jesus chamou o que eles quis. Ponto. E aí vai nominar cada um deles aqui, mas o mais interessante aqui dessa lista é que cada um, veja bem, Jesus chamou, mas cada um tem uma característica diferente. Claro que tinha encrenqueiros no meio desses 12. Claro que tinha certamente alguém que fosse levar uma fofoquinha para Jesus, mas Jesus sabe lidar muito bem com essas coisas, né? Sempre soube. Claro que teve alguém que falou para Jesus, desiste disso, Jesus, não é bem isso aí não, Jesus. Olha, está muito perigoso, olha, é o desanimado. Também tinha aquele que inclinava a cabeça no ombro de Jesus, tinha aquele que falava, não vamos, eu vou contigo. Teve aquele que diz, eu não conheço esse homem, que negou Jesus. Teve aquele que traiu Jesus, que vendeu Jesus por algumas moedas e no símbolo de um beijo entregou Jesus. Então, os 12 que ele chamou se parece e certamente nós vamos nos encontrar, a nossa característica vai também se encontrar com a característica de um desses. E Jesus chama aquele que ele quer, porque o chamado sempre está cercado de um mistério. Nem quem foi chamado entende por que foi. Eu desafio alguém, algum padre, algum bispo, eu desafio alguma religiosa, algum religioso, alguém, eu desafio alguém que está no serviço do reino, dizer que eu sei por que eu fui chamado. Porque Marcos marca aqui que ele não quer explicar por que chamou esse que depois tornou-se o traidor, por que chamou esse que depois negou Jesus Cristo. Alguns defeitos aqui, nessa lista.
foram aparecendo com o tempo. Não que Jesus não conhecesse a cada um que ele chamou e a cada um de nós. Não que não nos conhecesse, mas é porque Jesus quer que diante da nossa história, ou que diante da nossa fraqueza, ou que diante da nossa miséria, ele quer dar a mim e a você, como deu para os discípulos, a oportunidade de entrar no seu coração. Uma vez que nós entramos no coração do Senhor, uma vez que experimentamos esse coração, uma vez que saboreamos esse coração, nós somos novas criaturas. O nosso olhar passa a ser o olhar dele, o nosso falar passa a ser o falar dele, o nosso agir passa a ser o agir dele, porque ele nos conquistou. E diz aqui o texto que ele diz para os discípulos e deu a autoridade aos discípulos de expulsarem os demônios. Expulsarem os demônios, ou seja, expulsarem tudo aquilo que não pode tirar de você ou de alguém ou de mim a alegria de servir o nosso Senhor. Expulsar os demônios. E como eu e você expulsa os demônios hoje, com a nossa vida de oração. Porque o demônio quer se ocupar de quem não reza. O demônio quer se ocupar de quem tem vida mundana mesmo. O demônio quer se ocupar daquele que não está nem aí para nosso Senhor. Então a nossa vida de oração já é um exorcismo. Toda vez que eu estou rezando, toda vez que eu me encontro com o Senhor, eu também estou me encontrando definitivamente com o poder, com a graça de expulsar demônios, porque eu estou com Jesus, porque Ele é o Senhor, e o nome dele faz tremer o inferno. Então hoje é importante que eu e que você nos sintamos dentro dessa lista, apesar das nossas misérias, porque aqueles que o Senhor chamou, e chamou, como diz o texto, aquele que ele quis, chamou apesar das misérias, das dificuldades, das má inclinações, ele chamou. Ele chamou porque o processo de conversão é para todos os filhos de Deus. Ou seja, é para todos nós precisamos de mudança e o Senhor Jesus é o modelo da nossa mudança. O Senhor Jesus é o modelo da nossa vida nova em Jesus. Então, nós somos provocados por esse evangelho, que a priori a gente olha assim, ou de falar o que desse evangelho, escolheu e acabou. Mas é importante entender que aqueles que ele escolheu tinham defeitos seríssimos, e todos eles, até mesmo Judas, quis voltar atrás de uma má decisão. Então que hoje, diante da palavra de Deus, que eu e você, que nós nos sintamos também dentro dessa lista. Lembramos que São Paulo foi chamado depois, e ele se diz que é o último dos discípulos, dos apóstolos, dos convidados. Ele se sente como um abortivo, ele se sente o último dos últimos, mas Deus o chamou e ele aceitou. Deus nos chama, temos que dizer sim para ele e cumprir o nosso sim com fidelidade. Chega de vivermos contradição ou a contradição de dizermos que somos uma coisa e não somos. Não é possível anunciar Jesus Cristo sem experimentar o próprio do qual nós anunciamos. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dê a graça e o empenho de servir, anunciar o seu Filho Jesus, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a alegria e a graça
de cuidarmos de sacerdotes, envie missionários e missionárias para o Instituto Rainha do Clero, para que tenha pessoas para nos ajudar a cuidar de sacerdotes. Nos dê a graça, Santíssima Mãe, de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.